são eleitorais, são políticas eleitorais. Na outra, você constituir mediadores efetivos as demandas que envolvem a sociedade. A chance de conviver essas duas funções faz com que a cultura política que se estrutura seja uma política que tem os partidos políticos como instituições além dos seus humanos. A tendência política da democracia é que, por um lado, a política dos institutos nacionais sempre é restrita a partidos políticos, e isso tem um poder fantástico na organização política. Na minha opinião, que esse movimento político sempre fazer pelos partidos políticos que estão nos Estados Unidos, nos países da Europa e da Índia. Quando fez esse caminho de aplicação autonomamente, foi um estado de poder político. Então, esse movimento não nasceu na mesma política formal, sempre sido feito via partidos, que estão alinhando uma estrutura tradicionalmente multipartidária, partidos mais específicos, partidários são os que comandam as governos, mas isso tem na sociedade. E isso o afastamento da política, embora possa se argumentar que as pessoas veem na eleição, no voto, as políticas mostram que, na verdade, esse é um processo que não está acompanhado por essas pessoas que são políticas, no processo de apresentar essas instituições realmente representam os interesses da sociedade civil. Nesse sentido, eu diria que a política, do ponto de vista das eleições, manifesta claramente uma república aos partidos políticos e muitos deles políticos, aquilo que estamos observando, partidos inteligentes. Tem uma outra alternativa, não sei votar, as partidas sempre não são políticas. Não tem esse movimento de acordo com seus interesses, do ponto de relação e da participação. A terceira Estado, tem um tempo, ou seja, os estados que vão fazer acordo com a situação econômica. A sua aplicação acontece nos territórios, que é a situação econômica do futuro, a sua percepção, a sua experiência cultural, a sua experiência política, partido do poder. Esses estados, relativamente pequenos, do ponto de vista da sua participação da consciência política, mas não tanto resultado que está trabalhando no governo de quem consiga a comunicação, resolveram lutar mais do lado, que é aquele eleitor, que é a participação política, no ponto de escolaridade, que é extremamente vulnerável a temas democráticos e a temas emocionais no ponto dos eleitores. Nesse sentido, uma cultura política cerca de um terço dos eleitores não econômicos, acaba com quem oferece mais, acaba sendo o nosso partido religioso clientelístico. E isso é vulnerabilidade no exercício profissional do mercado brasileiro. Esses estados eleitores são extremamente suscetíveis e vulneráveis aos apelos tecnológicos, nacionais e ocidentais da política. Portanto, de maneira que sem dúvida, a política afeta diretamente os resultados da unidade. Seja mais prática ou mais política. Que possivelmente a informação podemos então identificar como características de desenvolvimento de uma região? Sim, na verdade, nós existem vários aspectos que envolvem inclusive, que a gente tem propriamente quais movimentos
Mas recentemente, acabou com esses estudos também no sentido de relacionar falar os valores, os princípios, as normas que vão a forma como as pessoas se comportam na política para o processo de desenvolvimento. Então, regiões, cidades, municípios, as pessoas têm uma relação com aquela de determinadas características, como, por exemplo, o interesse, o patrimonialismo, tem uma tendência de serem menos desenvolvidas que outras características todas constituídas por características de relação mais dificuldade ao aplicação do recurso. Então, essa relação também ela tão difícil de ser mencionada, já existem estudos que demonstram que ela é politicamente relevante. Então, a forma como as pessoas se relacionam na vida social é determinante para o desenvolvimento da democracia? Absolutamente. Se sempre a sociedade, as pessoas são completamente individualistas, muito da política é que competitividade política é produtora de retornos, de retornos que vão desenvolver na comunidade, mas mostra o contrário. Sociedades que são extremamente competitivas têm uma capacidade enorme de superar obstáculos, diferentemente das sociedades, por exemplo, que são aceleradas, mais cooperativas. Essas características que as sociedades, além de procurarem dando estado, possam também tentar solucionar alguns dos seus problemas por conta dessas características que o processo sempre competitivas não se possível. Sim, a confiança dessas pessoas em a comunidade, o governo, para que desenvolva a região. Exatamente. Como há essa função específica, essa característica social, que faz com que as pessoas se mobilizem a população, a solidariedade, a sociedade, que tenha a possibilidade de ter bens, recursos, bons direitos, não somente individuais, mas também para determinados tipos sociais, nós podemos dizer que é esse bem social que é o social. Obrigada por você. Uma outra que voltamos a falar ilustração. Depois que essa questão vai ser abordada no nosso programa, você envia um e-mail para o programa política e serve para
justo romper de alguma forma, porque é a coisa segura, né? Pelo menos algumas pessoas são especializadas. Claro, não é 100% o cartão, nesse momento, como se fosse um cidadão para se comportar de outra forma. Na verdade, você assiste uma cultura específica? Os teus projetos indivíduos, o sujeito, quando ele precisa participar, sobre isso, participa, tem uma democracia. Então, porque há uma dependência, uma inconsistência entre o que as pessoas pensam e aquilo que elas fazem. O fato de trabalhar isso, como do evidência, porque as pessoas políticas que pensam no evidência, mas mostra que você não tem dentro de uma maneira, que era uma aquele potencial que tem um movimento muito grande, mas só o conhecimento compreensível que as instituições além de aceitar, eles têm que acessibilidade. Então, a gente fala participando da democracia política. Então, não é uma cultura política participativa, ou uma cultura política cívica. Essa velocidade política, ela é sempre uma consistência preocupada entre as questões é necessário investir precisamente em processos de entendimento e de pessoas praticadas, porque a coisa pública é simplesmente como educar. Eu identifico que, mesmo sem violência, ainda assim pode ser segmentada. Temos algumas pessoas mais comparadas, algumas visões, mas para distinções de cultura política, de características sociais, por exemplo, não mais metropolitana, no Nordeste, não é no Rio Grande do Sul, comparado com no Sul. E os estudos que procuram responder na história, nessa discussão, revelam que apenas com o quadro estritamente do processo de educação de um desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das regiões, vai funcionar a construção de uma sociedade existir, de escolas políticas que embora super idêntico, tem muitas soluções assim. Então, considerando até o Rio Sul, na Nordeste, assim, os índices internacionais, menos níveis aqui no Canadá, esses estudos mostram que é possível funcionar uma cultura política mais patrimonialista, mais equilibrista, constituindo a tradição, com muitos ingredientes variados que explicam esse desenvolvimento. Há uma esperança de que o investimento externo dos outros caminhos vitais pela música, a sociedade acaba por conta dessa experiência, abrindo mão de procurar algum caminho de desenvolvimento melhor. Isso não tem nada a ver com os que
situações popularizada na institucional. Tem que se viver um lugar de aplicação desses modelos de transformação na sociedade e a situação dos nossos países brasileiros que sempre ir além desses mecanismos institucionais, desses mecanismos sociais. E a cultura política